E alguns olhares críticos à ação de Donald Trump dizem que, na verdade, o que Trump quer é explorar o petróleo da Venezuela. E não vem numa toada de achismo. A primeira fala pública que Trump fez após a captura de Nicolás Maduro, ele citou, eu estava aqui revendo, 18 vezes a palavra petróleo ou petrolíferas. 18 vezes. Infinitamente mais do que combate ao narcotráfico ou democracia ou humanidades. Essa não será uma missão fácil, que nós veremos daqui para frente. Então, temos Diego Pavão, nosso editor de assuntos internacionais, e também professor Pedro Cortes, bem-vindo. Professor, neste nosso Breaking News. Bom dia, Elisa. Bom dia, Diego. Aqui na CNN Brasil. Diego Pavão, a gente tem um povo na Venezuela numa vulnerabilidade gigantesca, sem liberdade de acesso à informação. Tem gente que está, neste momento, comemorando a captura de Maduro, mas não tem coragem de fazê-lo na rua, por medo de repressão ou de ser repreendido ou até morto por causa disso. Porém, a gente tem de falar aqui de uma das bases da atitude de Trump, que é o petróleo. Por qual motivo interessa tanto a Donald Trump esse petróleo da Venezuela? Pois é, na verdade, o que Donald Trump está explicando, o que ele quer fazer, Elisa, é, na verdade, usar o petróleo, explorar esse petróleo venezuelano como uma espécie de reembolso por prejuízos causados pelos venezuelanos. Donald Trump diz que ele quer pegar esse petróleo pelo seguinte motivo. Lá atrás, empresas americanas se instalaram na Venezuela para explorar o petróleo ali embaixo. A Venezuela, como você disse, tem a maior reserva de petróleo no mundo. São 303 bilhões de barris atualmente nessa reserva, o que equivale a 303 bilhões de barris de petróleo atualmente. E essas empresas, depois, com o chavismo, acabaram nacionalizadas pelo chavismo. Então, Donald Trump está dizendo o seguinte, olha, eu vou pegar esse petróleo de volta pelo esse prejuízo que foi causado aos americanos. E, claro, essa ideia de Donald Trump também não é muito bem vista em vários lugares, principalmente pela China e pela Rússia. China e Rússia são as maiores credoras da Venezuela, ou seja, emprestaram dinheiro para a Venezuela. E elas veem nesse petróleo a garantia para esse empréstimo. Então, toda vez que Donald Trump fala em explorar o petróleo da Venezuela, esses dois países rivais dos americanos estão vendo a garantia deles sobre a dívida que a Venezuela tem com eles indo embora. Por isso também que é tão problemático e polêmico explorar esse petróleo. Vamos mostrar uma tela, e o professor pode nos ajudar com isso, para mostrar quais são as dificuldades para se explorar esse petróleo da Venezuela. Bom, primeiro, uma infraestrutura defasada. A PDVSA, que é a estatal venezuelana do petróleo, foi marcada por anos por casos de má gestão, poucos investimentos, corrupção também. Por causa disso, a infraestrutura dessa estatal ficou muito atrás, muito atrasada, defasada em relação às outras. O segundo ponto, e esse ponto o professor pode contribuir bastante com a gente nesse sentido, que é a qualidade do petróleo. Professor, por causa de uma questão até geológica, a qualidade do petróleo da Venezuela é diferente. Seria um petróleo mais bruto, pior, é isso? Na verdade, eu não diria que ele é um petróleo pior. Ele é um petróleo destinado mais a produtos específicos, como o diesel, que é extremamente importante, ou outros tipos de combustível ou óleos mais densos, né? Então, ele não é passível de processamento em qualquer tipo de refinaria. Você precisa de refinarias específicas e hoje o grande cliente da Venezuela é a China. 70% das exportações são destinadas à China. Exato. É um petróleo, né, professor, que até em temperatura ambiente ele até entope os oleodutos. Então, é um petróleo que é difícil de ser extraído do solo. E por causa disso, seria necessário muita infraestrutura, investimento em tecnologia. E a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares para conseguir extrair esse petróleo de uma forma lucrativa para os americanos. E isso também, né, professor, não seria algo da noite para o dia. Demoraria anos para se conseguir ter essa estrutura para explorar esse petróleo, uma estrutura que já está defasada. Foi até interessante você mencionar essa questão vamos dizer assim, não é da densidade, da viscosidade dele, porque um dos navios que foram interceptados, ele estava transportando solvente
para facilitar o processamento desse petróleo. Então, era uma forma de dissolver um pouco... Que é o nafta, não é isso? Exatamente, para dissolver um pouco esse petróleo, para facilitar o transporte, ou facilitar o processamento dele. Agora, essa questão da exploração, ela realmente demandaria cerca de 5 anos. 5 anos? Para você remontar a infraestrutura, isso porque os poços já são conhecidos. Lembra que quando a gente falava da margem equatorial, fala-se ainda em 8 anos para que a produção comece a ter um vigor importante. Por quê? Porque ela precisa ser totalmente conhecida, né? Verificar a viabilidade econômica. Isso, no caso da Venezuela, já está feito. Então, precisa colocar os poços em operação. Então, estima-se que seriam necessários 5 anos para uma retomada vigorosa da exploração. E aí, um investimento muito significativo, o que pode ser um certo óbice hoje, porque como a cotação do petróleo está baixa, a geração de caixa por parte das empresas não é tão significativa a ponto de bancar esse tipo de investimento. E seria um investimento pensando no médio e longo prazo, quer dizer, ninguém vai abrir mão de ter acesso a 17% das reservas conhecidas no mundo. Mas as petrolíferas americanas pensam nisso ao longo de vários anos à frente, como qualquer empresa de mineração faz. A exploração de petróleo é uma atividade de mineração e elas fazem um planejamento de longo prazo, né, de assim, 10, 20, 30 anos. Então, não é algo que vai surtir efeito de imediato e demanda, como você está colocando, tem um risco político significativo, porque as empresas não vão colocar dinheiro, que não é pouco, ali se não tiver uma garantia política, uma segurança jurídica para que isso possa se manter durante vários anos. Que é o que não existe neste momento. É o que não existe, exatamente. Não tem nem... Os Estados Unidos disseram, nós vamos gerir a Venezuela. Como? Não foi informado. E quem está no poder agora é a vice, né, Diego? Então, tudo isso que você está explicando para a gente é na conta com toda a vulnerabilidade da política, porque ainda não há qualquer resposta. Exato. Existem empresas, né, consultorias que cobram milhões e milhões de dólares para estudar exatamente esse fator de risco político, para assegurar empresas que querem se internacionalizar, que querem ir para a Venezuela explorar petróleo, dizendo o seguinte, olha, não, a Venezuela vai ter um ambiente seguro para fazer negócios, existe uma segurança política para isso. Nada disso existe nesse momento, não existe garantia nenhuma desse momento. E Donald Trump diz que ele quer trazer as empresas americanas para explorarem esse petróleo lá. Essas empresas com certeza vão contar com a análise e com a consultoria de outras empresas que vão analisar justamente esse cenário político, esse cenário jurídico na Venezuela, para se ter retorno lucrativo de um investimento que vai ser bilionário. Sim. Exato, para não se ter prejuízo nesse investimento. E aí, Elisa, só para a gente terminar, o último ponto, e o professor também pode falar sobre isso, é a questão da Chevron. A Chevron é a única empresa americana hoje que tem uma licença especial para explorar o petróleo da Venezuela. Existe um temor de que, para essas empresas, outras empresas que possam ir aos Estados Unidos explorar, de ter uma concorrência até desleal em relação à Chevron, que está há décadas na Venezuela e que já tem toda uma infraestrutura montada e muito à frente das outras que teriam que ir e começar isso praticamente do zero, né, professor? E aí você tem essa questão exatamente da necessidade de investimento, que não é um volume bastante significativo, e pensando na cotação do petróleo. Se vamos imaginar que fosse possível uma retomada rápida dessa produção significativa da Venezuela. Isso para as empresas americanas não seria bom, porque isso poderia abaixar ainda mais a cotação internacional do petróleo, que hoje eles já consideram que está num patamar baixo, diminui a geração de caixa e diminui a capacidade de investimento. Então, não é, vamos dizer assim, do interesse, nesse momento, uma retomada vigorosa, isso também não seria totalmente possível, e sim vamos dizer, a posse dessas reservas pensando ao longo das próximas décadas. E o preço do petróleo não apresentou grandes variações neste momento. Isso chama atenção, né, professor? Porque na hora de uma situação como essa, de uma Venezuela, que tem toda a roupagem de humanidades, democracia, narcotráfico, mas por trás o interesse grande do petróleo, imaginava-se que, a variação na cotação vai ser grande. Então, eu já antecipava isso no sábado, na coluna aqui na CNN, dizendo que isso não iria acontecer,
Por quê? Porque o mercado ele circunscreveu o risco como um risco geopolítico e não um risco econômico. Ou seja, é uma questão política, uma questão geopolítica. Não há um risco econômico imediato porque a participação da Venezuela na produção mundial é pequena, é menor do que 1%. Então, e ela já vinha sendo contingenciada em função dos embargos. Então, você retirar a Venezuela, né, do mercado não tem um peso significativo. E, além disso, ela não está inserida numa área que tem um impacto geopolítico tão significativo a ponto de interferir no transporte do petróleo de outras áreas. Tem ali a Guiana do lado, mas ela tem uma saída direta para o Atlântico Equatorial, quer dizer, ela não se prejudica com eventuais embargos ou com eventuais problemas ali na costa venezuelana. Então, se a Venezuela estivesse no Oriente Médio, aí sim, você teria um risco econômico, porque isso aumentaria o preço do transporte, questões de seguro, ou mesmo instabilidade em relação à cadeia de suprimentos. Mas isso não ocorre. Então, o mercado já analisava isso e falou assim, ó, os impactos serão muito restritos e é o que vem acontecendo, né? Ele está oscilando hoje dentro de um patamar que ele oscilava semana passada. Diego Pavão, você citou Rússia e China, só para encerrar aqui essa nossa pegada sobre petróleo. E mais da metade do que a China compra de petróleo vem da Venezuela. Então, quando os Estados Unidos se colocam ali na posse do petróleo, eles também estão atingindo, nessa geopolítica, a China. Com certeza. Sempre existe nessa geopolítica a questão de buscar e diversificar parcerias. Quando se tem uma Venezuela ali travada com uma eventual intervenção americana, a tendência é buscar parceria. O problema para a China, né, professor, são 70% que vem da Venezuela e seria difícil ter ali um outro parceiro que pudesse escoar nessa mesma quantidade, nessa mesma intensidade para os chineses. Então, vai ser aquela velha questão de buscar outros parceiros. Alternativas, buscar outras alternativas. Há quem diga que o Brasil ele pode entrar com um backup nisso, que a Petrobras poderia suprir essa demanda. Então, ela se posiciona como uma alternativa para a China, que ainda não está totalmente viabilizada, quer dizer, não foi, mas existe essa possibilidade. E em relação ao embargo, eu considero que ele é mais figura de expressão do que fato consumado, porque como você mencionou a respeito do embargo, mas no próprio site da CNN já consta, né, que navios-tanque têm sido monitorados e têm sido identificados, como na semana passada, por exemplo, saindo da Venezuela. Então, assim, os Estados Unidos... Aqui, inclusive, para a gente até, enquanto ouve o professor, espelhar ali no telão. Os Estados Unidos sabem que isso está acontecendo e, de certa forma, há uma flexibilidade em relação a isso, até acho que para não criar um clima mais pesado com a China. Pois é, matéria referida aqui pelo professor. 12 petroleiros carregados saíram da Venezuela clandestinamente, diz site. Serviço de monitoramento identifica embarcações por imagens de satélite. Navios estão sujeitos a sanções americanas. E aqui as imagens desses navios. Matéria que também está na home do site da CNN Brasil. Obrigada, professor Pedro Cortes. Obrigada por enquanto, porque nós estamos aqui juntos, né? A qualquer momento podemos voltar. Diego Pavão também, nosso editor de assuntos internacionais.